Hoje em destaque o Brasil, esse país da centrãocracia, e também o duro discurso de ontem da ministra Rosa Weber, presidente supremo, contra o golpismo. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Dourado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. O Brasil sempre muda para tudo continuar como está. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Vamos começar então falando sobre esse centrão. Ontem, por 49 votos, 8 além do necessário, Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado até 2025, afastando essa possibilidade de comandar a casa o seu oponente, Rogério Marinho, que recebeu 32. O cenário foi outro na Câmara, onde Arthur Lira, embalado pelo centrão e por um arco aí de apoio que inclui o PT, né, inclusive do presidente Lula, ao PL, do ex-presidente Bolsonaro, foi reconduzido ao posto com 464 votos. Vamos ouvir a fala de Arthur Lira e, na sequência, de Rodrigo Pacheco. Neste Brasil, não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação que atente contra a democracia. Quem assim atuar terá a repulsa deste parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. É hora de desinflamar o Brasil, distensionar as relações e os poderes da República. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Felipe, qual que é o tamanho da fatura a ser paga pelo governo no Senado e na Câmara para o Centrão, assim mencionado e eternizado pelo ex-chefe do GSI, general Augusto Heleno? Se gritar, pega Centrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega Centrão. Não fica meu irmão. Pois é, esse é o trecho do discurso do general Augusto Heleno que eu tirei do fundo do baú na época em que o governo Bolsonaro foi cedendo tudo ao Centrão, de um comitê do PSL, né, o partido que depois se fundiu com o DEM para formar a União Brasil. Lá em 2018, era o partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito, ele substituiu a palavra ladrão na música por Centrão, mas depois no governo, quando ganhou todas as suas boquinhas, e o Centrão também, ficou caladinho em conjunto. Agora a gente tem, mais uma vez, a vitória do Toma lá da cá, no Congresso Nacional, quer dizer, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, eleitos com o apoio do bolsonarismo, agora são reeleitos com o apoio do lulismo. Você teve só uma pequena inversão, porque o Rodrigo Pacheco, ele foi eleito com o apoio do lulismo e do bolsonarismo, e agora o bolsonarismo estava apoiando o Rogério Marinho contra ele. O Arthur Lira foi eleito com o apoio do bolsonarismo, e agora ele foi reeleito com o apoio do bolsonarismo e do lulismo. Mas muda-se o governo, muda-se o presidente da República, com tanta cisão social, com tanta beligerância, com tanta polarização tóxica, mas não muda quem manda no Congresso Nacional, não muda o Centrão. Eles atuam ali como dois primeiros ministros, nesse quase que semipresidencialismo, de maneira que o Centrão sempre ganha. Respondendo à sua pergunta, a gente tinha mostrado aqui na coluna, e o Estadão também detalhou bastante esses escambos dos bastidores da República. O Lula prometeu à União Brasil, ao MDB, ao PSD, principalmente com medo de ter dissidentes ali que votassem no Marinho, em vez de o candidato da situação, que era o Rodrigo Pacheco, autarquias, estatais, bancos públicos. Houve também negociações sobre a própria formação da mesa diretora agora, no Senado Federal, negociações sobre a formação de comissões. O Davi Alcolumbre, de certa forma, pesou contra ao longo dessa campanha, porque ele indicou 2 ministros. Aliás, é muito emblemático que o Davi Alcolumbre tenha indicado
o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que é aquele que direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para a estrada que dá na própria fazenda dele, a Fazenda Alegria. E o ministro da Integração, Valdez Góes, que está condenado no Superior Tribunal de Justiça por peculato. Essas são as duas indicações do Alcolumbre, acho que dizem muito a respeito dele. Agora, o próprio partido, a União Brasil, estava insatisfeito, querendo mais cargos, então o governo Lula percebeu ali, detectou, monitorou, que nem todo mundo estava satisfeito na sua base. E aí foi oferecer mais, reabriu o velho balcão de negócios do PT, o PT sempre fez isso, e conseguiu estancar a sangria, quer dizer, conseguiu evitar maior crescimento do Rogério Marinho. Agora, é preciso destacar que o Marinho teve 32 votos, são 5 votos a mais do que 27, que é o mínimo necessário para a instalação de uma CPI. CPI, ela pode ser contra o governo, pode ser referente a qualquer tipo de indício de escândalo do governo Lula, agora, no caso, e pode ser também contra ministros do Supremo Tribunal Federal, como chegou-se a cogitar a CPI da Lava Toga, antes que a família Bolsonaro, que hoje posa de beligerante, de oposta, antissistema ao Supremo Tribunal Federal, atuou para barrar. Então, se houver realmente coesão nesse núcleo em torno do Marinho, eles ainda podem incomodar bastante o governo. E essa votação do Pacheco, que foi menor do que se julgava que ele teria no começo, 49 votos, ela é o número limite ali para mudanças constitucionais. Então, se o governo Lula quiser aprovar PECs, proposta de emenda à Constituição, vai ter que negociar no varejo cada proposta, porque, havendo qualquer tipo de dissidência, já não tem o número mínimo necessário. Então, provavelmente, essa fatura também vai ter que ser paga no varejo, além desse atacadão que a gente viu nessa corrida eleitoral e que agora vai ter reflexo no Diário Oficial. A imprensa vai precisar monitorar com muita vigilância os nomes que vão sendo postos em cada cargo, para a gente saber, cargos federais, superintendências nos estados, tudo que a gente já tinha antecipado ontem. Agora, eu acho curioso que os dois deem esse discurso em defesa da democracia, porque em agosto de 2021 eu fiz uma análise que Jair Bolsonaro é a cortina do sistema. E isso vem, de fato, até essa eleição. Aliás, o Lula está praticamente esgotando os créditos com os quais ele ficou diante dos atos golpistas de 8 de janeiro. A partir de agora, ele vai ter que negociar com o Congresso, o governo começa, acabou a pré-temporada, é a nova legislatura, então esse desgaste do bolsonarismo por causa dos atos golpistas, tudo isso em favor do Lula, veio até a reeleição do Pacheco e do Lira. Mas, repito, Jair Bolsonaro era, e de certa forma ainda é, a cortina de fumaça ideal do sistema. Por que eu falei isso? Porque a Frente Ampla pela Impunidade uniu a família Bolsonaro, Lula, outros petistas, velhos tucanos, o Centrão, alas de tribunais superiores e até setores da imprensa, mas os ataques ostensivos e caricaturais ao processo democrático, não. Então, o Bolsonaro ele atacou por fora o sistema que ele próprio fortaleceu por dentro. E eu mostrava nesse artigo que enquanto o Bolsonaro distraía o povo com as suas batalhas contra moinhos de vento, dizendo que só haveria eleição se houvesse aprovação do voto impresso, atacava Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, todos os ministros que comandaram o TSE, o Centrão ia passando a boiada dele, que é o orçamento secreto, que teve um peso fundamental nessa eleição, mesmo tendo sido derrubado pelo Supremo, porque foi o fator de confiança dos parlamentares fisiológicos interessados na distribuição de benesses por Pacheco e Lira, porque eles administraram o orçamento secreto ao longo de muito tempo, então mostraram que estão dispostos a sempre conceder benesses ali aos parlamentares. Passaram emenda cheque em branco, fundão eleitoral de 5 bilhões de reais, alteraram as leis de combate à corrupção e a lei de improbidade administrativa. Olha só, o Brasil reelegeu o presidente da Câmara, um parlamentar que teve 2 condenações por improbidade na Justiça de Alagoas, que é o estado dele. E ele articulou o afrouxamento da lei de improbidade no Congresso Nacional com o poder de presidente da Câmara para poder usar as mudanças na lei a favor dele próprio em 2 processos nos quais ele já foi condenado. Assim como Jair Bolsonaro queria usar no caso da Val do Açaí, que ele manteve durante 15 anos
registrada no gabinete dele, deputado federal em Brasília, sem ela nunca ter ido lá, estava dando água para o cachorro na casa dele, na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quer dizer, era uma caseira registrada como assessora legislativa para ser paga pelo povo brasileiro. Também usou ali essas mudanças a favor dele no processo de improbidade. Enfim, foram passando toda essa boiada, mas sempre posando diante do reacionarismo aloprado do Bolsonaro como defensores da democracia. Era maravilhoso para eles. Bolsonaro distraía todo mundo e eles posaram, como posaram ontem depois do discurso da vitória, como defensores da democracia. Só para concluir, Raiz, eu sei que a gente está com tempo curto, o Lira, ele não fez nada para conter a escalada golpista do bolsonarismo. E agora, depois dos atos de 8 de janeiro, ele ajuda, ele não é que ajuste o discurso, que o discurso sempre foi esse, mas não teve a correspondência prática. E o próprio Pacheco, ele não instalou a CPI da pandemia, por exemplo, contra Jair Bolsonaro, ele engavetou. Quem foi lá no Supremo Tribunal Federal, como eu falei ontem na coluna, foi o Alessandro Vieira, e aí o Barroso deu aquela decisão mostrando que, olha, mínimo necessário, 27 assinaturas, tem que abrir a CPI, se tiver fato definido e prazo determinado. Então, há muitas nuances aí nessa relação do Congresso Nacional, e agora a gente vai ver o governo Lula ter que se virar, porque tem que aprovar regra fiscal, reforma tributária dos impostos sobre o consumo. Nesses pontos há um maior consenso, quer aprovar também o pacote da democracia, vai haver resistência ali dos bolsonaristas no Congresso, mas agora a lei das estatais, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e ficou pendente no Senado diante da repercussão negativa no fim do ano, o Rodrigo Pacheco já está considerando votar. Se você afrouxar também a lei das estatais, vai ter ainda mais cargos nas estatais para distribuir para esses aliados e comprar voto no jargão da política, né? Trocar voto por essa distribuição, por esse tomar lá da cá. Bom, Felipe, democracia foi também uma palavra muito presente ontem na abertura do ano judiciário, no Supremo Tribunal Federal, depois daquele ato golpista, o ataque ao Supremo também no dia 8 de janeiro. E a gente vai ouvir dois trechos aqui, o primeiro da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, e depois até uma declaração de amor do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos e deformações inaceitáveis que tantas divisões impuseram à comunhão nacional, exigem cuidado, atenção, resistência e resiliência das instituições, em especial do Poder Judiciário, objeto de constantes ataques. E o poeta dizia à sua amada e tinha que repetir todos os dias: eu te amo e eu te amo, para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias: democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Bom, quase me lembrou Roberto Carlos e Erasmo aqui, mas e aí, Felipe, o simbolismo disso tudo? Olha, Raiz, foi até bom a gente colocar a Rosa Weber seguida do Augusto Aras para mostrar o contraste, porque a Rosa Weber ela faz um diagnóstico cultural, ela tem alguma sofisticação, algum refinamento naquilo que ela escreveu e leu, evidentemente, ali, e eu já vou analisar isso. O Aras não tem refinamento nenhum, né? Ele foi pego lá do fundo do Ministério Público pelo Bolsonaro quando ele queria blindagem das investigações de rachadinha e entendeu no governo que não contaria com a complacência do Sérgio Moro em relação a isso, tanto que Sérgio Moro saiu quando ele quis trocar o diretor-geral da PF, porque avançou um inquérito eleitoral sobre o Flávio na superintendência da PF do Rio. Então, o Aras é essa figura pitoresca que fala algo absolutamente rasteiro para tentar fazer uma pose de defensor da democracia, a concepção dele de democracia, que é a pacificação, entre aspas, geral, em que existe essa acomodação geral de interesses. Era a expressão que eu gosto de usar e estava buscando. Graças à omissão da PGR, é que houve toda uma disfuncionalidade do sistema, né? Então, o Bolsonaro pega o PGR para blindá-lo, esse PGR também agrada a velha política com a extinção da Lava Jato, para contornar a blindagem ao bolsonarismo, que vai esticando cada vez mais a corda, o Alexandre de Moraes assume decisões democráticas e essa luta contra golpistas, contornando a PGR,
ao mesmo tempo eles abrem um inquérito das fake news, né, no Supremo Tribunal Federal, e usam esse inquérito para blindar ministros do próprio Supremo, suspendendo apurações da Receita. Então, cada um com o seu interesse vai tornando o sistema absolutamente disfuncional. Agora cabe a Rosa Weber, presidente do STF, colocar de volta cada um na sua caixinha, além de todos que zelam por isso. Agora, ela falou tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos, e, de fato, a gente vive um tempo em que se divide tudo em forças da luz e das trevas, bondade absoluta contra maldade absoluta, tudo agravado pelas bolhas virtuais, pelo discurso populista do nós contra eles. E é só para terminar, não é porque uma horda de bolsonaristas tentou um golpe de Estado e merece e tem de ser punida nos termos da lei, que o Lula tem de governar sem oposição, que não há potenciais lideranças democráticas à direita do PT, que os ministros do Supremo não devem ser fiscalizados por senadores conforme as suas atribuições constitucionais. Não é porque se fala muito em democracia contra autoritarismo ou harmonia entre os poderes que a gente tem que ignorar escambos e conchavos nos bastidores da República. Então, é preciso colocar isso, para que ninguém se aproveite dessa luta contra o golpismo para manter isso que a gente viu ontem, né? A velha política brasileira no seu sentido mais fisiológico, é o conchavo geral da República, é a República do Conchavo.